Oi, que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para uma análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Hoje nós temos um tema muito interessante, um banquete idolátrico, Mas antes de vermos este tema, vamos primeiro pedir a sabedoria do alto. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença, estamos Teus filhos neste momento para Te pedir, ó Senhor, a Tua presença, a Tua sabedoria, a unção do Teu Santo Espírito, para poder entender a Tua palavra, Pai. Fica conosco, por favor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos então analisar este título interessante, um banquete idolátrico. E vamos começar lendo a introdução que nos diz da seguinte maneira: não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Isso está em Provérbios 31:4. Para o fim da vida de Daniel, grandes mudanças tiveram lugar na terra, para a qual havia mais de 60 anos, ele e seus companheiros hebreus tinham sido levados cativos. Nabucodonosor, o mais formidável dentre as nações, tinha morrido, e Babilônia, a glória de toda a terra, tinha passado às mãos de desavisados sucessores, e a dissolução estava sendo o resultado gradual, mas certo. Então, primeiramente, esse versículo é muito interessante. Provérbios 31:4, não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Interessante esse versículo, que veremos mais adiante com as coisas que aconteceram. Nós vimos que para o fim da vida de Daniel também aconteceram coisas muito importantes, que vamos analisar também na lição, né? E vimos aqui nessa partezinha somente de que quando morreu um rei, depois foi passado a pessoas que não estavam preparadas para assumir o reino, e então não administraram bem aquele reino como era de acordo com a vontade de Deus. Então, desta maneira, as consequências foram diferentes. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que o rei Belsazar fez? O que o rei Belsazar fez? Vamos ver no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Vamos ler somente as partes mais importantes para que possamos compreender o que o Senhor nos quer dizer aqui. Nos diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Logo diz: e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, resumindo, o que o rei Belsazar fez? Primeiro, ele fez um banquete a 1000 dos seus grandes. E aqui diz que não somente ele preparou aquele banquete, mas ele bebeu vinho na presença desses 1000. E estando baixo o efeito da bebida, foi que ele mandou trazer os vasos sagrados da casa do Senhor, para então beber ele, suas mulheres, suas concubinas e também os seus grandes ali, e
não só isso, mas também deram louvores aos deuses de prata, de ferro, de madeira e de pedra. Tudo isso foi o que fez o rei Belsazar. Vamos ler um pouquinho o parágrafo para entendermos um pouco o que se passava. A razão destronada pela despudorada intoxicação, os mais baixos impulsos e paixões, agora em ascendência, o rei em pessoa tomou a dianteira na dissoluta orgia. Ao prosseguir a festa, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas pudessem beber neles. Praticamente está nos explicando o mesmo que nós já vimos no versículo. Agora, o interessante que não devemos esquecer é que este rei talvez não teria feito isso se não tivesse bebido. Nós vemos aqui que a razão destronada pela despudorada intoxicação, diz a nota, intoxicação com o quê? Com a bebida alcoólica. As pessoas hoje, por causa da bebida, tomam decisões muito erradas. Lares são destruídos, pessoas são mortas, acidentes inumeráveis acontecem, tudo por causa de usar a bebida que não permite a pessoa decidir da maneira certa. Por isso, agora lembrando aquele versículo da nossa introdução, dizia: não é dos reis ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por que não é dos reis? Porque os reis, tomando vinho, eles tomariam decisões incorretas. Agora eu digo, será que nós também não somos reis? Diz que o Senhor nos fez os seus filhos como reis e sacerdotes. Então um filho de Deus jamais também deveria beber vinho nem bebida forte. Está falando do vinho forte, não está falando do vinho que é o puro suco da uva, que é natural. Está falando do vinho que é forte, já está alcoolizado, né? Vamos para a segunda pergunta. O que aconteceu naquele momento? Como o rei reagiu? Já que ele fez tudo isso, o que aconteceu? Vamos ver as partes mais importantes do versículo em Daniel, capítulo 5, versículo 3 até o 5 até o 9, que nos diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Logo mais, assim, já para ver mais lá no finalzinho, diz: nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado e se lhe mudou o semblante, os seus grandes estavam perplexos. Então, o que aconteceu naquele momento? Apareceu uma mão, não era um corpo inteiro, era só a mão, só os dedos de uma mão escrevendo na parede. O rei, quando viu isso, ele ficou atônito, admirado, com medo. Os seus joelhos começaram a bater um no outro. Ele mandou chamar os adivinhos, encantadores, os sábios, para saber o que era essa escritura que tinha sido escrita, porque na verdade estava com letras douradas, ficou ali na parede. E então diz que os seus adivinhos, os seus sábios, ninguém conseguiu interpretar a escritura, e então o rei estava perplexo, perturbado, e todas aquelas pessoas também estavam perplexos juntamente com ele. O parágrafo nos diz:
Mal imaginava Beltsazar que havia uma testemunha celestial de sua grosseira idolatria, que um divino vigia incógnito olhava a cena de profanação, ouvia a sacrílega hilaridade, contemplava a idolatria. Mas logo o hóspede não convidado fez sentir a sua presença. Quando a orgia ia em alta, uma pálida mão apareceu e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como fogo. Palavras que, embora desconhecidas ao vasto auditório, eram um sinal de condenação ao rei, agora ferido em sua consciência, e seus hóspedes. Não será que as coisas que nós fazemos também estão diante da presença do Senhor? Muitas vezes o ser humano pensa que pode fazer e desfazer e que ninguém está vendo. Ou muitas vezes faz as coisas escondidas, como, bom, ninguém está olhando, mas o que a gente faz, tudo está sendo visto por Deus. Neste caso, o rei não estava fazendo nada escondido, já era uma ousadia aberta. E muitos hoje, inclusive dos que dizem ser filhos de Deus, já fazem a sua apostasia também aberta, já não tem nem vergonha de fazer as coisas. Irmãs que vão para a igreja pintados os lábios, que muitas vezes já vão com a saia até o joelho, bem curtinhas, as roupas bem curtinhas, sapatos altos que, na verdade, o que fazem esses sapatos é simplesmente vaidade, mas que não dão saúde para a pessoa, não glorificam também a Deus. Então, tudo isso é parte de idolatria. Muitas vezes idolatramos coisas que não deveríamos idolatrar, como diz aqui, passamos mais tempo nas redes sociais, olhando modas, olhando novelas, olhando filmes que não trazem nada muitas vezes para a nossa vida espiritual, mas ao Deus do céu, que tem nos dado a vida e a saúde, muitas vezes a Ele não dedicamos o tempo. É parecido com esta declaração que nós vamos ver agora na pergunta número 4, creio que a gente vai ver, mas primeiro vamos analisar a pergunta número 3. Diz assim: quem foi chamado para interpretar a escritura estranha? Bom, aqui no versículo de Daniel, capítulo 5, versículo 10 ao 12, e eu vou ler somente o versículo 11 por enquanto, diz assim, que a mãe rainha, né, falou desse jeito: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e aí fala todas as qualidades, né? Depois ela disse no versículo 12: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, quem foi chamado? Daniel, porque aqui diz que ele foi chamado porque a rainha mãe tinha falado para o rei que, já que os sábios não podiam interpretar, que ele não esquecesse que ali havia um sábio que tinha interpretado os sonhos do seu avô Nabucodonosor e que ele estava ali presente e podia interpretar sonhos. É isso que diz a nossa notinha, que diz: então a rainha mãe se lembrou de Daniel, que cerca de meio século antes tinha feito conhecer ao rei Nabucodonosor o sonho da grande imagem e sua interpretação. Agora vamos ver que declarações importantes o rei fez sobre Daniel. Quais são as declarações importantes? Praticamente bastante do que a rainha mãe já tinha falado foi o que ele falou. Eu não vou ler tudo, mas vamos ver aqui para quem quer analisar mais detalhado lá na sua casa, Daniel capítulo 5, versículo 13 até o 16, mas eu vou ler a parte que diz: tenho ouvido dizer a teu respeito
que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e excelente sabedoria. Ouvi dizer, já lá no versículo 16, porém a teu respeito que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Bom, e agora o rei, ele promete, né? Se tu interpretares o sonho, eu vou te dar um colar de ouro, você será colocado, vestido de púrpura e será colocado para ser o terceiro no reino, porque já foram chamados sábios diante da minha presença, ninguém conseguiu interpretar, mas se você conseguir interpretar, eu vou te fazer o terceiro no reino, vou colocar um colar no teu pescoço, vou te vestir de púrpura e etc. E o parágrafo me faz pensar, tem uma parte bem interessante que diz assim: diante dessa aterrorizada aglomeração, Daniel, insensível às promessas do rei, permanecia na tranquila dignidade de um servo do Altíssimo, não para pronunciar palavras de adulação, mas para interpretar uma mensagem de condenação, lamentavelmente. Então, Daniel não se deixou levar pelas promessas de colar de ouro, de vestes de púrpura ou de ser colocado como terceiro no reino. Se nós lembramos da história de Balaão, Balaão sim teria ficado com esse desejo de receber essas coisas. Mas Daniel era um verdadeiro servo de Deus e ele foi insensível, diz o parágrafo aqui. Ele foi insensível às promessas do rei. Tanto que agora na pergunta 5 nós vamos ver o que ele falou sobre os presentes que o rei estava prometendo. O que Daniel disse a ele e aos seus cortesãos sobre a paciência de Deus com o avô do rei, bem como com a sua própria loucura e orgulho? Daniel 5:17 ao 23. Vou ler as partes mais importantes. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia, vou ler ao rei o escrito e lhe farei saber a interpretação. Aí está a prova de que Daniel não estava procurando grandezas deste mundo. Ele disse: pode dar seus prêmios a outra pessoa, fiquem contigo, mas todavia eu vou ler e vou dar interpretação para o rei. Aí vamos ver agora para a parte mais importante, que é a resposta da nossa pergunta. O Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. Mas na frente diz: a quem queria matava e a quem queria conservava em vida. Mas quando seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu, para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, foi feito semelhante aos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado seu corpo até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. E tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. Tu, teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. É isso que eu estava dizendo na pergunta anterior, que muitas vezes, talvez nós não estejamos adorando deuses de prata, de ouro, como antigamente as pessoas adoravam. Esses deuses, essas imagens feitas disso. Hoje nós temos coisas que
chegam a ser ídolos para nós. Passamos tempo com as redes sociais, com a internet, com a televisão, com quantas coisas. Passamos muito tempo. Seja estudo, seja trabalho, é necessário estudar, é necessário trabalhar, mas tudo aquilo que chega a passar dos limites do normal, onde Deus fica em último lugar, aquilo ali está sendo um Deus, é um ídolo, é uma idolatria. Quando nós não temos coragem de abandonar os nossos maus hábitos, aquelas coisas que nós estamos acostumados a fazer porque gostamos, quando sabemos que o desejo de Deus é outro, então aquilo está se tornando um ídolo para a nossa vida. E talvez nós estejamos fazendo também como Belsazar. Às vezes na casa de Deus eu fico admirada como é que muitas das irmãs que dizem ser filhas de Deus vão para a casa de Deus com roupas que não são para glorificar a Deus, mas são para glorificar o ser humano. Nós vamos para a igreja para quê? Para glorificar os homens ou para glorificar a Deus? O templo do Senhor é sagrado. Nós não podemos colocar na casa do Senhor coisas que não são do agrado do Senhor. Quando nós falamos de coisas santas, são coisas reservadas exclusivamente para Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Como ousamos nós, muitas vezes, entrar na casa do Senhor com roupas desonestas, roupas que não glorificam a Deus, sapatos que não glorificam a Deus, muitas vezes até com maquiagem que é bem claro na Bíblia que também não glorifica a Deus. Está em nós pensarmos, em nós refletirmos e dizer qual é o meu objetivo ao eu ir na casa do Senhor. Este rei, diz aqui, qual foi a mensagem de Daniel para este rei? Ele disse, olha, aconteceu tal e tal coisa com o teu avô, ele tinha grandeza, ele tinha glória, Deus deu tudo isso para ele, mas ele ficou arrogante, ele se achou que ele era grande coisa. Quando ele ficou arrogante e orgulhoso, ele foi humilhado por Deus, se transformando como em um animal, comendo erva do campo, molhando seu corpo com orvalho, cresceu até pelo no seu corpo, as unhas também diz a Bíblia que cresceram como das aves. E então quando ele olhou para o céu e reconheceu que Deus era quem mandava nos reinos deste mundo, Deus novamente o trouxe e então ali ele voltou a ser um rei. Mas ele disse para Belsazar, você conhecendo tudo isso, você não tomou isso no teu coração, você não se arrependeu, você não se humilhou, mas ainda teve a ousadia de trazer os vasos da casa do Senhor e utilizou para beber vinho você e todos os seus príncipes. Então, agora nós vamos ver na pergunta número 6, o que foi escrito, que palavras estavam escritas na parede e o que elas significavam. Daniel 5, 24 ao 28, vou ler a parte mais importante. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Vou ler uma parte do parágrafo, diz assim: enquanto ainda no salão de festas, rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei foi informado por um mensageiro que a sua cidade foi tomada.
pelo inimigo contra cujos planos ele se imaginara seguro, que os vaus estão ocupados e os homens de guerra ficaram assombrados. No exato momento em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito o Éufrates, estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de Ciro estava agora sob os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos como de pulgão, e seus gritos triunfantes podiam ser ouvidos sobre o desesperado clamor dos foliões atônitos. Então, a pergunta é: que palavras estavam escritas na parede e o que elas significavam? Mene, mene, tekel, uparsim. Mene significava que contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E a última palavra, Pérez, que eu creio que significa o mesmo que o farsim, que é a palavra que é usada na primeira parte: dividido está o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Tudo tem o seu limite. Deus é tão misericordioso e tão bondoso e espera o nosso arrependimento durante longo tempo, mas a paciência do Senhor tem o seu limite. Eu não sei quanto tempo Deus tem esperado Belsazzar, mas eu me imagino que foi a vida inteira desde que ele começou o seu reino. Quanto tempo será que está Deus esperando a nós ainda? Será que há alguém aqui que ainda está viciado com as coisas do mundo, atraído pelos prazeres passageiros? Será que nós vamos esperar chegar numa condição onde não haja mais remédio para nós? Não sejamos assim. As portas da graça ainda estão abertas para nós. Então não sejamos como este rei. A palavra de Romanos 15 nos diz que as histórias do passado foram escritas para nós que vivemos neste tempo. Com qual objetivo? Para nos fazer refletir e para não repetir os mesmos erros que eles fizeram no passado, para que nós não venhamos a sofrer as mesmas consequências. Queridos irmãos, vamos parar para refletir. Deus sabe, conhece nossos corações, Ele sabe as oportunidades que está nos dando. Às vezes nós minimizamos o conhecimento do Senhor. Às vezes nós dizemos: Deus conhece meu coração, eu amo Ele, mas Deus não vê o exterior. Como que Ele não vê o exterior? Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. É impossível que você ame ao Senhor no teu coração e que as tuas ações estejam mostrando tudo o contrário. João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então precisamos parar para refletir. Será que estou amando ao Senhor de verdade? Porque somente aqueles que amam ao Senhor com todo o seu coração vão agir como Daniel. Nós vemos aqui uma grande diferença entre Belsazzar e Beltesazar, que era Daniel. Daniel, durante toda a sua vida, foi um homem que amou e serviu ao Senhor. E servindo ao Senhor, as suas ações mostravam que ele amava ao Senhor. Então, é a nossa vez de nós querer seguir o exemplo de Jesus, nosso Salvador, que veio a este mundo também para nos dar exemplo de uma vida santa, do bom que é viver uma vida conforme a vontade de Deus. Vamos para a última pergunta. Que grande mudança histórica ocorreu no ano 539 a.C.? Daniel 5, 30 e 31 diz: naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade.
Olhem que interessante. Então, nós vemos aqui, essa mesma noite, na nota anterior, nós vimos que enquanto o rei estava lá na sua festa, os inimigos também estavam fazendo a festa, entrando pela cidade sem ele perceber. Quando nós lemos na história aquela Babilônia se cria muito segura, ele achava que era impossível dos inimigos entrarem. Por quê? Porque Babilônia ela estava toda rodeada com um rio, e esse rio era muito profundo. O rio Éufrates enchia aquelas águas daquele rio que rodeava a cidade. Então, como iriam entrar os inimigos? No entanto, nos vimos que os medos e os persas, eles foram tão inteligentes que durante o tempo que o rei estava fazendo festa lá na Babilônia e tudo isso, enquanto isso os inimigos estavam desviando o caule do rio para outro lado. Então as águas que estavam ali naquele rio diminuíram. Tinha também, quando a gente estuda na história, mesmo se entrasse alguém por baixo da cidade, por onde eram aquelas águas, porque tinha esse rio também, ele entrava por meio da cidade. Só que aí nesses canais alguém podia entrar por dentro se a água estivesse baixa. Só que ali tinha portões, não dava para entrar assim pelo rio, assim tão fácil. Só que diz que naquela noite, com aquele banquete, com aquela bebida e tudo, os porteiros tinham deixado até os portões abertos, porque ali tinha portões grandes que eles se fechavam, e mesmo que a pessoa entrasse pelo meio do rio, não conseguia entrar ali. Por isso que eles tinham uma segurança tão grande. No entanto, os inimigos naquela noite, como profetizado, já passou de ti o teu reino. Pesado foste na balança e achado falto. Agora o teu reino será dado aos medos e aos persas. E assim concluiu aquele reino da Babilônia naquele estado. Por quê? Por Belsazzar não ter colocado o seu coração naquela história que ele conhecia bem. Hoje nós conhecemos também essa história. Não permitamos que aconteça conosco o que aconteceu com Belsazzar. Ele não recebeu benefício nenhum em conhecer aquela história, mas que essa história, o conhecimento dela, seja para nós uma maneira de refletir, de receber a bênção do Senhor, porque tomaremos decisões para a honra e glória do seu nome. Vamos então fazer uma oração para pedir essa força do Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta linda história, que mesmo que o seu final não é tão agradável para esse rei, no entanto é uma história que nos traz uma profunda reflexão. Querido Pai, muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, não a tua. Achamos que tu és tão misericordioso que permitirás qualquer coisa que nós queramos fazer. Mas nós sabemos que tu és um Deus de misericórdia, mas também de justiça. E tu desejas, Senhor, que nós aprendamos a nos submeter completamente a ti, porque ao céu somente chegarão as pessoas que te amem de verdade e que estejam dispostas a te obedecer. Dá-nos esse coração disposto para te amar e para te servir, Senhor. A estar dispostos a deixar qualquer coisa por ti, Pai. Com a tua ajuda, nós sairemos em frente. Te peço por cada pessoa que está aqui. Dá-nos a vitória, Pai. Em ti, todos nós poderemos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar conosco neste vídeo. Que Deus lhes abençoe. Amém.